Convido os amados para mais um momento de oração. Peça ao Espírito Santo para falar ao teu coração através dessa palavra, que nós sejamos não apenas edificados, mas também transformados por aquilo que Deus tem falado ao nosso coração, falado a essa igreja. Feche os seus olhos mais uma vez, eleve o teu pensamento. Pai, nós te agradecemos por esse momento. Te rendemos graças por tudo o que o Senhor operou até aqui, por cada oração, por cada palavra, pelas bênçãos de cura, pelo louvor, tudo nós te agradecemos. E nesse momento, ó Pai, nós precisamos da tua palavra, da orientação, do conselho do Senhor. Por isso, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, fala conosco. E eu peço, Espírito Santo, capacita-me para que eu transmita com unção e com fidelidade, segundo a sabedoria que vem do Senhor. Em nome de Jesus Cristo é que eu oro. Amém. O tema eu postei ontem, trigo sacudido. E eu convido você a abrir no livro do profeta Amós. E primeiramente eu vou ler o versículo 9 do capítulo 9. Amós 9. Amém? Acharam Amós aí? Agora que o celular é mais fácil, né? Mas eu gosto que você traga o livro e deixe o celular desligado. E darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Talvez você esteja dizendo assim, ó, o pastor escolheu esse texto por causa dessa guerra em que a nação de Israel está envolvida, em que há um grande risco de se tornar uma guerra mundial. Deus estava falando na época de Amós com a nação de Israel, que ele sacudiria a casa de Israel como se sacode o trigo no crivo, na peneira, quando ele é purificado. Mas nós vamos trazer isso no contexto para a igreja do Senhor, para a nossa vida hoje. Primeiramente, quem foi Amós, né? O nome Amós no hebraico, ele tem um significado interessante. Aquele que suporta um jugo, aquele que suporta uma carga, ou suporta uma pressão, a gente pode dizer assim. E Amós viveu e pregou essa palavra profética no período de 10 anos, do ano 760 a 750 antes de Cristo. E interessante que Deus levantou Amós para profetizar num período em que a nação estava em grande prosperidade. Era o reinado do rei Uzias, né? Se você conhece a história do rei Uzias, ele foi um rei que promoveu uma grande reforma, um grande progresso na nação. Deus o fez prosperar durante muito tempo, dominou regiões, construiu cidades fortificadas, searas, acumulou muito gado, muito rebanho. Foi um período de muita prosperidade para a nação de Judá. E foi nesse contexto que Amós foi levantado. E Amós também não era profeta, não veio de uma casa de profeta, ele era alguém do campo, ele era um pastor de ovelhas, um colhedor de sicômoros, de figos, né? Um homem do campo, não teve um treinamento de profeta. Na época de Eliseu existia lá a escola de profetas, né? Amós não passou por nenhuma escola de profetas, simplesmente Deus olhou, chamou e ele obedeceu. Então ele começa durante um curto período a profetizar tanto para a nação de Judá quanto para a nação de Israel. O reino estava dividido naquela época. E naquele momento em que eles estavam num período de prosperidade, aconteceu algo que é muito comum. Quando as coisas começam a ir muito bem, a tendência do povo é se afastar de Deus. Está indo tudo muito bem, está dando tudo certo, prosperando, ganhando dinheiro, as coisas estão fluindo. Há uma acomodação na vida espiritual. Parece que a gente não precisa tanto de Deus quando as coisas estão indo bem, né? E isso foi o que aconteceu com a nação de Judá e Israel naquele período. E Deus então fica descontente com o comportamento, com o afastamento do povo.
a frieza espiritual que aquela nação estava experimentando. Eles que foram chamados para ser o povo de Deus, a nação que representava Deus na terra, que deveriam estender o conhecimento às outras nações, aos outros povos. Eles estavam acomodados, desfrutando de um período de prosperidade. Então Deus começa a chamar a atenção desse povo. E se você virar comigo no capítulo 3, no versículo 2, os primeiros chamados de Deus, eles são sempre chamados amorosos, né? Quando Deus começa a querer trabalhar na nossa vida, Ele começa devagar, Ele começa chamando a nossa atenção, Ele começa mostrando as coisas que estão erradas, para que em tempo a gente consiga colocar tudo em ordem. Era isso que Deus estava fazendo com a nação de Israel. Em Amós 3:2 ele diz assim: de todas as famílias da terra, somente a vós outros eu vos escolhi. A eleição, a escolha de Deus, o chamado de Deus. Deus estava dizendo para eles e dizendo para nós hoje: olha, vocês são o meu povo escolhido. Cada um de vocês, cada um de nós que estamos aqui, recebemos um chamado de Deus. Nós somos o povo escolhido, o povo eleito, para formar o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. E Ele estava dizendo: eu vos escolhi. Olha a exclusividade do chamado de Deus. Olha o privilégio que nós temos por termos sido chamados por Deus, por Ele ter se revelado a nós como Deus. Quantos que não têm esse privilégio? Nós tivemos esse grande privilégio. Os nossos missionários, o Du e a Rose, poderiam falar até com mais clareza, porque eles conhecem pessoas que não têm esse privilégio, que não reconhecem o Deus verdadeiro na nação em que eles estavam, na Turquia, naquela região. Muitos ali sequer conhecem quem é Jesus. E nós somos um povo que teve o privilégio de conhecermos, de termos a revelação, de termos a palavra de Deus com toda a liberdade em nossas mãos. E o Senhor diz no versículo seguinte: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Olha como Deus estava tratando aquele povo devagar para trazer de volta. Eu quero que vocês andem junto comigo, que vocês andem na minha aliança. O desejo de Deus é que o povo caminhasse com Ele, o chamado para andar junto com Deus, para se manter na aliança do Senhor, para se manter na palavra de Deus. Foi assim que Deus começou a tratar com aquele povo, né? E aí então, se você já leu o livro de Amós, né, Deus começa a revelar a sua vontade. Ele estava vendo que estava errado, que o relacionamento estava frio, que não havia intimidade, né, como o presbítero G citou no início, né? Eu gosto muito daquela canção do pastor Cirilo. Aliás, eu sou do tempo antigo, né? Eu tenho todos os CDs do Santa Geração em casa, e infelizmente o meu toca CD pifou, eu preciso providenciar um outro. Mas é uma das canções que ela traz uma relação de intimidade de uma criança e um pai. É esse relacionamento que Deus deseja conosco, pai e filhos. A nação de Israel era chamada como uma nação separada, escolhida por Deus. A igreja é chamada assim. E quando nós começamos a esfriar no relacionamento, Deus começa a chacoalhar. Ele começa a trabalhar para que a gente volte, para que a gente se aproxime e tenha novamente esse relacionamento. Amós 3:7, Deus diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo, a sua aliança aos seus servos, os profetas. Que jeito que estava a nação? Estava todo mundo acomodado, deixando de se relacionar com Deus, alguns indo para a idolatria, alguns caindo no pecado, na licenciosidade. E Deus começa a revelar quem é o profeta. Olha como está o meu povo. Amós, olha como está o meu povo. Deus começa a falar com o profeta, revelar aquilo que ele ia fazer. Olha, se o meu povo não se emendar, vai vir um juízo, vai vir um tempo difícil para o meu povo. Então percebe o trabalhar de Deus, amados. A gente pode olhar isso muitas vezes na nossa vida. Deus começa a mandar os avisos. Olha, você foi escolhido meu, você faz parte do meu povo, você não pode viver como o mundo vive. A palavra, cada pregação que nós temos aqui, são avisos de Deus para a nossa vida, para a gente colocar a situação em ordem, para a gente se emendar.
Deus nos usa como Ele usou o profeta Amós. Ele vai revelando aonde estão os pecados, os defeitos que Ele está vendo na sua igreja, para que a igreja se restaure no relacionamento, na comunhão, na santificação, no compromisso com Ele. Então Deus começou a falar com o povo. No capítulo 4, no versículo 12, Ele diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel, e por isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Começou a ficar um pouco mais pesado, né? Deus foi dando um aviso, e agora Deus chega através do profeta e fala diretamente: ó Israel, chega, prepara-te porque eu vou agir, prepara-te para encontrar com o teu Deus. Ó igreja Manaim, abre os olhos, Deus está querendo mais, né? É isso que Ele está dizendo, né? Cada um de nós individualmente, na nossa vida, Deus está querendo mais perto, mais comprometimento. E Ele começa a avisar então, no capítulo 5, 3 vezes, Deus usa a expressão: buscai-me e vivei. Amós 5, versículo 4, Deus diz assim: pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Buscai-me e vivei. Para que nós tenhamos vida, precisamos buscar continuamente o Senhor. Um pouquinho mais adiante, no versículo 6, ele repete: buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José, como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. O que Deus estava dizendo? Olha, eu já disse para vocês buscarem, vocês viverão. Deus repete: buscai e me vivei, porque a hora que vier o fogo, e não haja quem apague, todo mundo vai passar o sofrimento. Deus estava dizendo isso para a nação naquele momento, e eu vejo Deus claramente dizendo isso para a igreja dele, nos tempos de hoje que nós estamos vivendo. Busquem e viverão, porque há um fogo, já começou, né? E não vai haver quem apague, mas busquem ao Senhor e viverão. Mais à frente um pouco, no versículo 14, Deus diz assim: buscai o bem e não o mal, para que vivais. Vivam uma vida separada. Busquem viver dentro do princípio, dos mandamentos, do estatuto de Deus, da aliança de Deus. Não busquem o mal. O mundo jaz no maligno. Toda vez que nós nos voltamos para viver no padrão do mundo, nós estamos buscando o mal. Toda vez que nós nos tornamos carnais, materialistas, nós estamos buscando o mal, relaxando com a nossa vida espiritual. E Deus estava ali alertando e chamando o povo. E mais adiante um pouco, a gente vai perceber que a paciência de Deus chega no seu limite. Nos versículos 21 e 22, Deus diz assim através do profeta, capítulo 5, versículo 21 e 22: eu me aborreço. Olha como mudou. Deus está aborrecido. Aborreço e desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes eu não tenho nenhum prazer. Era o culto que Deus não estava mais aceitando. Eles estavam vivendo de qualquer maneira, mas eles ainda iam prestar culto para Deus. E Deus fala: chega, eu não aceito. As festas, o culto já não é mais agradável. Versículo 22: e ainda que vocês me ofereçam holocaustos, sacrifícios, as vossas ofertas e manjares, eu não me agradarei delas. Eu não me atentarei para as ofertas pacíficas e nem para os vossos animais cevados. Lembra que no culto, naquela época, existia o sacrifício de animais, as ofertas eram trazidas. Deus fala: não adianta mais. O coração de vocês não está comigo. Vocês agem de um jeito, falam até com a boca, mas o coração não está mais. O versículo 23: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as vossas melodias. Deus estava rejeitando a adoração. Chegou num ponto em que Deus alerta aquela nação que eles não precisavam mais vir para o culto, não precisavam trazer oferta e nem oferecer louvor ao Senhor, porque Deus não estava aceitando mais. Tal foi o afastamento deles de Deus. A nação se afastou tanto que
que Deus chegou nesse limite. E o livro de Amós, ele é um apelo ao arrependimento. Deus começa a tratar, começa a falar, começa a revelar a sua vontade, mas ele é um apelo, é um chamado para que o povo voltasse ao Senhor. No capítulo 7, no versículo 8, Deus diz assim: o Senhor me disse, o que vês tu, Amós? E Amós respondeu, eu vejo um prumo. Então me disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Olha como a coisa ficou grave, né? O que é o prumo na mão do pedreiro, né? Ele vai ver se a parede está reta, ele coloca essa ferramenta, né? Quem já trabalhou em construção sabe o que é o prumo, né? Encosta, vai se está certinha, se a parede está reta. O que Deus estava dizendo? Eu passei o prumo no meu povo, não achei a parede reta, o muro está torto, né? A situação está errada, precisa ser derrubada e reconstruída de novo. Era isso que Deus estava dizendo que ele ia fazer, e ele começa a avisar Amós, começa a avisar que viriam juízos. Amós 8, versículo 11 e 12. O juízo agora viria, Deus já decidiu o que ele ia fazer. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não acharão. É como se Deus fechasse os olhos, virasse o rosto, e não adiantava mais aquele povo clamar por ele. Essa era uma forma de juízo que Deus estava dizendo, revelando que ele ia exercer. Amados, eu vejo claramente Deus chamando hoje, através da palavra de Amós, a sua igreja de volta. Deus deseja falar ao nosso coração. Então nós precisamos nos voltar à presença de Deus. Arrependei-vos, buscai a Deus e vivei. E então a gente chega no versículo chave, o versículo base dessa pregação, que é Amós 9:9. Aqui Deus determina o que ele vai fazer. E ele diz: eu darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações. A gente pode transliterar para nós assim: eu vou sacudir a igreja, a minha igreja vai ser sacudida nesse tempo, como se sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Isso é uma palavra profética, amados. Quando a gente olha isso, o que vem ser essa sacudida? Há algo que nós precisamos entender sobre sacudir. Toda sacudida, ela vem por um comando de Deus, por uma permissão de Deus. Lembra de Jó? Para que Satanás pudesse fazer aquilo, ele teve que ter permissão de Deus para sacudir a vida de Jó. De alguma forma, a sacudida que nós sofremos são um trabalho de Deus para nos trazer de volta. Muitas vezes nós sofremos algumas sacudidas de Deus, né? A gente vai para uma peneira. Para quê? Porque Deus quer purificar. O que se fazia quando jogava o trigo para ser peneirado? O trigo era jogado de alto a baixo, era chacoalhado na peneira, e toda vez que se fazia isso, né, o método ainda era manual, eles não tinham a tecnologia que existe hoje, né? Então era sacudido, jogado para cima, para o alto, chacoalhado de um lado para o outro, e cada vez que fazia isso, a palha, o cisco, as impurezas, elas eram arrastadas pelo vento, e o trigo, o grão precioso, caía de volta na peneira. Olha que metáfora que tem aqui, a comparação, né? O que Deus está fazendo com a igreja genuína dele, ele vai sacudir, ele vai jogar para o alto, ele vai chacoalhar, porque ele quer remover as impurezas, ele quer remover o cisco, quer remover o restolho, a palha, para que fique o trigo precioso. E quanto mais nós resistimos, mais a peneira vai sacudir com força. Esse trabalhar de Deus, ele envolve as provações que nós passamos. Às vezes você fala assim: nossa, não está dando nada certo na minha vida, o que está acontecendo? Você se sente aí chacoalhado de um lado para o outro. Muito provavelmente é Deus trabalhando para te trazer de volta.
ou para remover algumas coisas que Ele não quer na nossa vida. Então Ele nos chacoalha, né? Ele joga de um lado, do outro, Ele agita a peneira que é a nossa vida, para que saia fora as impurezas, saia fora o cisco, aquilo que não tem valor, para que fique a essência. A essência é o que Deus quer. Tudo o que está na peneira é jogado para o alto, para ser lançado fora da nossa vida, o que não serve, o que não presta, porque Deus deseja a essência. O grão volta para a peneira, depois de limpo e recolhido. O que Deus faz com ele? Depois que Deus purifica, limpa, Ele guarda no seu celeiro. O grão vai para o celeiro de Deus, né? O nosso destino eterno, o celeiro de Deus, né? Nós vamos um dia estar nesse grande celeiro de Deus, né? Amém? Mas a gente vai passar pelas sacudidas, a gente vai passar pelas peneiradas, né? Um exemplo tão claro, né? Lucas 22, do 31 ao 22, abra comigo esse texto. Esse texto tem uma relação muito direta com o que Deus fez com Israel, que a gente leu aí no livro de Amós. Lucas 22, 31 e 32. O Senhor Jesus está conversando com Simão Pedro, e ele diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Satanás pediu permissão para peneirar a vida de Pedro. Pedro era um alvo dele. Deixa eu peneirar Pedro. E é interessante que Deus deixou, né? Pedro passou por uma peneira daquelas, né? E ele falhou quando foi peneirado. Lembra que ele negou Cristo 3 vezes? O Senhor o avisou, como Deus estava avisando a nação de Israel através de Amós. Jesus avisou Pedro: Pedro, se prepara, Satanás requereu para te peneirar. Eu acho que Pedro ficou assim: o que o senhor está dizendo? Não estou entendendo. Ó, Satanás pediu para peneirar a tua vida, para te chacoalhar. Eu penso que Pedro falou assim: mas o Senhor está comigo, não vai ter problema nenhum. Mas não foi isso. A resposta de Jesus foi: eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. O que está inserido nessa resposta de Jesus? Olha, Pedro, eu estou dizendo que você vai ser peneirado, mas eu intercedi para que você se mantenha firme, para que a tua fé não desfaleça. Dá para entender, amados? E por que Deus permitiu? Qual era o propósito de Deus na vida de Simão Pedro? Para que ele fosse peneirado, passasse pela vergonha de negar a Cristo, sofresse um arrependimento, uma dor profunda por negar a Cristo 3 vezes ainda. O que Deus estava querendo fazer com aquele propósito? Permitir que aquilo acontecesse na vida de um discípulo tão ativo, tão fiel ali no ministério. Lembra mais à frente, quando o Senhor Jesus se apresenta a Pedro após a sua ressurreição, lá no livro de João, e ele pergunta para Pedro 3 vezes se Pedro o amava, e ali o ministério de Pedro estava sendo estabelecido. Apacenta as minhas ovelhas, pastoreia os meus cordeiros. Para que Pedro pudesse chegar nesse ponto de exercer o seu ministério, fortalecido na fé, ele teve que passar por aquela sacudida, por aquela peneira, por aquela situação vexatória e vergonhosa de ter negado a Cristo. Ele teve que sentir a dor, teve que sentir o arrependimento, teve que se quebrantar, quebrar o seu orgulho, porque ele se achava alguém forte demais. Imagina, Senhor, eu não vou te negar, de forma alguma, eu estou preparado para morrer com o Senhor. Autossuficiência, se enxergava mais do que ele era. E aí Deus permite ele passar pela peneira, para que ele pudesse aprender, ser sacudido e preparado para exercer depois o ministério que ele exerceu. Amados, Deus faz isso conosco. No final
Deus não vai perder nem um grão de trigo. Nenhum grão vai ser perdido. Cada um de nós, cada cristão, cada nascido de novo, nós somos grãos preciosos aos olhos de Deus. Então, quando Ele nos chacoalha na peneira, o que Ele quer para nós é algo melhor, é nos preparar para algo melhor. Nenhum grão vai se perder. O pastor não perderá nenhuma ovelha. O grande pastor. Então nós podemos entender que tudo isso, que muitas vezes acontece conosco, todo esse chamado, todo esse trabalhar, é para que nós tenhamos uma vida mais plena com Deus. O nosso Deus deseja que a sua igreja tenha uma vida mais plena com Ele, que ela se volte integralmente para Ele. Lá em João 6,39, há uma palavra tremenda de promessa para a nossa vida. Jesus está dizendo: a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que Ele me deu. Nenhum vai se perder. Não tenha medo de passar pela peneira do Senhor. Se for necessário, deixa, suporte, não resista a peneirado. Veja qual é o motivo por qual o Senhor está te sacudindo, te permitindo passar por uma peneira. É para te preparar melhor. Não vai se perder, fica tranquilo, você é precioso para Deus. Nós somos preciosos. Em João 18,9, ele torna a dizer: para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Amém? Nenhum vai se perder, não tenha medo. Mas a peneira está aí, muitas vezes na nossa frente, para que a gente seja peneirado, tratado por Deus, né? Então, se você é ovelha, você não tem o que temer. Agora, se for cabrito ou bode, é outra história, né? Mas a ovelha não tem o que temer. Ela vai passar pela peneira, ela vai ser tosquiada, né? Ela vai ser preparada para servir, né? Para ser valorosa aos olhos do Senhor. Deus está trabalhando na nossa vida. Imagina um joalheiro aqui que trabalha com joias, né? Ele tem ali o seu local de trabalho muito limpo, tudo preparado, porque ele trabalha com coisas preciosas e pequenas. Imagina se ele perde um diamante. Ele não vai perder, ele vai cuidar com o maior cuidado, né? Agora imagina Deus, se Ele nos considera um grão de trigo precioso, não vai perder, Ele vai nos preservar, Ele vai fazer com que a gente passe pelas peneiradas da vida, mas nós vamos chegar lá preparados para ir para o celeiro de Deus. Amém? Amém? E por último eu quero citar um versículo que eu gosto muito, que está em Isaías capítulo 49, versículo 15 e 16. Isaías 49, 15 e 16 também é uma palavra de promessa de Deus. Ele diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Lembra que Deus estava falando com Israel, estava falando com o seu povo, mas nós somos o povo de Deus hoje, a igreja do Senhor Jesus. Ainda que ela passe pelas peneiradas, pelas sacudidas, o grão de trigo vai ser preservado. O nosso nome está gravado nas palmas da mão do Senhor. Você crê nisso? Amém? Vamos nos colocar em pé para um momento de oração. Quero convidar o nosso Ministério de Música. Dentro dessa breve palavra que nós compartilhamos essa noite, você pode se considerar um grão de trigo? Amém? Você pode considerar o grão de trigo que está na peneira de Deus? Amém? Não tema e nem desanime se você está se sentindo peneirado, chacoalhado, sacudido. Não tema, não desanime, não pense que Deus não te ama.
Não pense que Ele está fazendo isso por mal. Ah, Deus não gosta de mim. Isso é um pensamento maligno. Deus se esqueceu de mim. Quando nós passamos pela peneira do Senhor, é para o nosso bem. Deus deseja uma comunhão mais íntima, mais próxima. Eu quero que você feche os seus olhos e eleve o teu pensamento. Faça uma breve análise do momento que você está vivendo. O que está acontecendo na sua vida nesse exato momento? Qual é o teu maior problema, a situação que está te provando? Está dentro da sua família, está dentro da sua casa, ou é em você próprio, está dentro de você? É uma situação de alma, de emoção, de sentimento? Ou essa provação está na saúde, que está frágil, ou numa crise financeira? Seja qual for a provação, olha para isso com um olhar diferente essa noite. Deus quer que a gente olhe para as nossas provações com um olhar diferente. Nós somos grãos de trigo na sua peneira. Ele é aquele que está fazendo o trabalho. É Ele quem está comandando a peneira. É Ele que está limpando, tirando os ciscos, a palha, as impurezas que estão na nossa vida, porque Ele anseia por esse relacionamento próximo, pai e filho. Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito é o Senhor e santa e bendita é a Tua palavra. Pai, nós entendemos, o Senhor tem nos avisado, o Senhor tem avisado a Tua igreja, como o Senhor avisou Israel no passado. O Senhor tem nos chamado a buscar a Tua presença e a vivermos. O Senhor tem nos convocado ao arrependimento, a olhar para a nossa vida, o que está errado, o que precisa ser removido, eliminado. O Senhor tem nos falado em amor, tem falado em paciência, mas muitas vezes nós nos fazemos surdos e permanecemos alimentando coisas que o Senhor não aceita. Fazemos de conta que não faz mal, que é normal, que todo mundo faz isso, mas o Senhor não nos chamou para sermos todo mundo. Nós somos ovelhas do Teu aprisco, e Tu és o grande pastor que cuida das Suas ovelhas. Por isso, Pai, revela aos nossos olhos, a cada um de nós, que o Senhor está trabalhando na nossa vida nesse momento, o porquê que estamos passando por isso ou por aquilo, o porquê que nós estamos tendo que enfrentar tal circunstância, para que a gente possa colaborar com o propósito do Senhor e para que seja mais rápido esse trabalhar do Teu Espírito em nossa vida. Assim eu oro, Pai, por mim, intercedo pela Tua igreja que está aqui nessa noite, em nome do Teu Filho e nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.